E aí, pessoal, beleza? Então, nós já vimos nos blocos anteriores o conteúdo atinente ao inquérito policial, às investigações policiais. Agora nós veremos, nesse bloco e mais o próximo, a ação penal, que também é muito importante, também é muito recorrente em provas de concurso público. São vários detalhes aqui para estudarmos. E é claro, pessoal, eu já antecipo isso, é preciso que vocês prestem atenção, que anotem todos os detalhes que eu digo aqui. Talvez, se estiver um pouquinho rápido, vocês podem pausar, podem voltar um pouquinho à aula, justamente para que cada ponto seja plenamente absorvido e anotado aí no material de vocês. Esse material servirá como revisão, é um resumo para tudo que vocês precisarem antes da prova, justamente porque eu estou trabalhando somente com aquilo que é o mais importante, o que mais cai nos concursos públicos, tanto da polícia, especialmente da Banca Vunesp, mas cai em todos, né, de forma bastante geral. Mas o meu alerta é, para que o aluno tenha realmente um maior conforto e segurança em gabaritar a disciplina, ele precisa não somente captar todos os pontos da aula, como também fazer a leitura da legislação, da lei seca. Então é importante que vocês abram o Código de Processo Penal. Para quem não tem o Vademecum, é só ir no site do Planalto, pelo Google, ou mesmo pelo material de apoio de vocês, e aí vocês vão ler artigo por artigo do inquérito policial. Aqui nós trabalharemos com uma diretriz dentro daquilo que mais interessa, fornecendo uma base de apoio para que vocês tenham condições de caminhar com as próprias pernas e entender tudo que mais é cobrado na prova. Mas não deixem, pessoal, de fazer a leitura da legislação. Se eventualmente lerem um artigo ou outro que não entenderem, ou mesmo que, por ser menos importante, talvez eu não tenha mencionado em aula, é importante que vocês, na plataforma do site ou nas minhas redes sociais pessoalmente, me perguntem para que o estudo fique bastante completo. Não se resumam a esse encontro, a essa aula. Assistam a aula, entendam as mensagens, mas façam a leitura da legislação, façam bastante questões de concursos, de provas anteriores, e todas as dúvidas eu quero que tirem comigo, porque será um prazer ajudá-los para que o curso e esse estudo fique mais exauriente, mais completo, tá bem? Então agora sim, em ação penal, já coloquei aqui na lousa essa minha letra linda, né? Agora nós veremos aí quais são as espécies de ação penal. Pessoal, basicamente duas. Vocês devem estar pensando, mentira, eu sei que tem várias outras. Elas partem de duas. E aí depois existem subespécies, tá bem? Mas quais são as duas espécies gerais aqui sobre ação penal? Bom, a ação penal ou ela é pública ou ela é privada. Então, a princípio, são duas espécies. Coloquem aí no material de vocês, ó, que a ação penal pode ser, eu vou abreviar aqui, ela pode ser pública, como ela pode ser privada. Então, são essas duas. Ué, mas qual que é a diferença? Não entendi. Pessoal, a regra, e quando eu falo regra, mais de 90% dos casos, e por isso é muito mais cobrado em prova de concurso mesmo, é que a ação penal seja pública. Ela é pública. Porque ela somente será privada se a lei expressamente dispuser em sentido contrário. Por exemplo, quando a gente fala do crime de injúria, calúnia, difamação, a lei fala: este crime somente se procede mediante queixa. Então é a lei contando que, excepcionalmente, naqueles crimes a ação vai ser privada, de iniciativa privada. Tá bem? Eu ainda vou explicar o que significa isso. Mas reparem que a ação ser privada é uma exceção, somente nos casos em que a lei prevê expressamente. Se a lei não disser nada, é porque eu já sei que basta seguir a regra. A ação penal será de iniciativa pública. Essa é, portanto, a regra geral aplicável a quase todos os crimes do Código Penal.
e da legislação penal especial, extravagante, ok? Tá, mas qual que é a diferença básica? Ora, a diferença básica é que na regra aqui, ó, a ação penal pública é aquela que será ajuizada pelo Ministério Público, será ajuizada pelo promotor de justiça. Agora, se a ação penal excepcionalmente for de iniciativa privada, quem que tem que ajuizar essa ação penal? Aí o promotor não se mete, pelo menos não como autor da ação. Se a ação penal for de iniciativa privada, é a própria vítima, que o código chama de ofendido, que terá que contratar um advogado, se o ofendido não for advogado, evidentemente, para poder ajuizar essa ação penal. E a ação penal de iniciativa privada, portanto, oferecida aqui, ó, eu vou colocar vítima, oferecida pela vítima, lembrando que o código fala ofendido, é a mesma coisa. A ação penal privada, essa vítima ajuiza o que se chama de queixa-crime. Queixa-crime é o nome da petição inicial que ajuiza a ação penal de iniciativa privada nas hipóteses excepcionalmente previstas na legislação. Mas lembrando que a grande regra é que a ação penal seja pública e, portanto, ajuizada pelo Ministério Público, pelo promotor de justiça. O promotor, o Ministério Público, ajuiza a ação penal por meio de uma petição inicial que se chama denúncia. Então, sempre que eu falar, o Ministério Público ofereceu uma denúncia, significa que ele ofereceu uma ação penal, porque denúncia é o nome que se dá à peça que instaura a ação penal de iniciativa pública, que é, repito, mais uma vez, a regra geral. Só que essa ação penal pública, oferecida pelo Ministério Público, ela pode ser incondicionada ou condicionada à representação do ofendido, da vítima. Então, reparem que a ação penal pública pode ser incondicionada. Como assim incondicionada? Como assim que se o Estado, seja o delegado de polícia, seja o promotor de justiça, tomar conhecimento do crime, o Estado vai agir independentemente de qual seja a vontade da vítima. Às vezes, eu estava vendo um filme esses dias que mostrou lá uma cena em que uma pessoa furtou um determinado objeto, saiu correndo, e aí a polícia, quando foi prender o sujeito, a própria vítima falou assim, não, eu perdoo, não tem problema, eu não quero que ele seja preso, que ele seja investigado pelo furto. Eu sou uma pessoa benevolente, eu perdoo, não quero que haja investigação. O delegado, se for um pouco grosso, vai falar, não interessa o que você acha, porque o furto é crime de ação penal pública incondicionada. A vítima não tem que pedir nada, tampouco autorizar. O Estado age de ofício, espontaneamente, independentemente de provocação ou de autorização da vítima. Agora, existem crimes que o Ministério Público vai ajuizar a ação penal pública, mas desde que condicionada à representação da vítima. Ou seja, desde que a vítima autorize, desde que ela requeira, aí a vítima tem que dar um sinalzinho verde para que o Estado possa agir. Reparem que se a ação penal for pública condicionada, ou mesmo ação penal privada, o Estado em momento algum vai agir de ofício, porque sempre vai depender de uma iniciativa da vítima. Se a ação penal for privada, a vítima já ajuiza a ação. Se for pública condicionada, ela autoriza o Ministério Público a agir. Mas em ambos os casos, é preciso que a vítima autorize, que ela queira. Tá? A vontade da vítima só vai ser irrelevante e o Estado só vai poder agir de ofício, espontaneamente, independentemente da vontade da vítima, se a ação for pública incondicionada. Belezeira? Ótimo, pessoal. Passamos aí as considerações gerais a respeito da
ação penal, certamente alguma questãozinha ou outra vocês já vão acertar somente com base nessas noções gerais. Mas não chegamos ao fim. É preciso entender quais são os princípios, as normas gerais que regem tanto a ação penal pública quanto os princípios que regem a ação penal privada. Vocês vão perceber que os princípios são antagônicos, são opostos. Então, tudo que eu falar para a ação penal pública vai ser exatamente o contrário na ação penal privada. Isso até facilita a nossa vida, porque se eu decorar só os princípios da pública, automaticamente eu já decorei os da ação penal privada, porque é exatamente o oposto. É exatamente o contrário, tá? Quais são os princípios, pessoal? Anotem aí, portanto. Coloquem princípios da ação penal pública. Pelo amor de Deus, não confundam. Ação penal pública, aquela de iniciativa do Ministério Público. Quais são os princípios que regem essa ação penal? Bom, existem alguns princípios, mas os dois principais são o seguinte. Primeiro, coloquem aí, princípio da obrigatoriedade ou legalidade. Né? Ele é mais comumente chamado nessa matéria de princípio da obrigatoriedade. Como assim? Ora, como assim que quando o Ministério Público recebe os autos do inquérito policial, se ele estiver convicto, se ele perceber que há justa causa para oferecer a ação penal, ele não tem liberdade para pensar assim, mas quem praticou o crime foi o Felipe, que está sentadinho ali. O Felipe é gente boa, né? Deixa eu aproveitar esse momento para puxar o saco aqui do meu chefe. O Felipe é gente boa, ele, foi um erro na vida dele, mas quer saber? Como ele é gente boa, conheço o passado dele, dessa vez, Felipe, não vou ajuizar ação penal contra você, tá? Vou passar pano dessa vez, aí na próxima eu vejo o que eu faço, tá? Não posso fazer isso. Eu, como promotor de justiça, percebendo que há um mínimo de provas, percebendo que existe justa causa para que eu já possa oferecer a ação penal, nesse caso eu estou obrigado, por lei, a oferecê-la. Então, para a ação penal pública, vigora o princípio da obrigatoriedade ou legalidade, no sentido de que, havendo justa causa, o Ministério Público está obrigado, por lei, a oferecer a ação penal. Mais uma vez, ele está obrigado só se houver justa causa, só se houver indício de autoria e prova da materialidade, prova da existência do crime. Tá bem? Só que esse princípio da obrigatoriedade, legalidade, que rege a ação penal pública, tem algumas mitigações, algumas relativizações, tá? Onde estão essas exceçõezinhas aí a essa obrigatoriedade? A primeira exceção, pessoal, está na Lei 9.099 de 95. Eu vou falar aqui rapidinho, de forma mais superficial, sem colocar na lousa, porque nós ainda estudaremos essa lei, tá? Então o que eu disser agora será repetido ainda em uma próxima aula, tudo bem? Mas olha só, essa Lei 9.099 de 95 trata do rito sumaríssimo lá do Juizado Especial Criminal, que versa sobre as infrações penais de menor potencial ofensivo, aqueles crimezinhos de menor importância, que não sejam graves. Quando alguém pratica um crime de menor potencial ofensivo, que é de competência lá do juizado, que a gente costuma chamar de juizado das pequenas causas, né? O promotor de justiça, ele não está obrigado por lei a oferecer denúncia, a princípio, porque ele pode, se preenchidos os requisitos legais, oferecer ao autor dos fatos o que se chama de transação penal. Transação penal é aquele acordo proposto pelo Ministério Público com quem praticou eventualmente um crime de menor potencial ofensivo, que é aquele crime cuja pena máxima não é superior a 2 anos. Então é um crime bem bobinho, né, de menor gravidade. Se houver um crime de menor potencial ofensivo, portanto, o Ministério Público
não precisa diretamente oferecer a denúncia, porque ele pode propor um acordo, ele pode propor uma transação penal. E aí, se o sujeito aceitar a transação e cumprir as condições, ele não vai ser processado. E isso, portanto, mitiga, isso relativiza esse princípio da obrigatoriedade ou da legalidade, tá bem? Mas desde que o crime seja de menor potencial ofensivo. Bacana. Depois veremos isso de forma mais aprofundada, tá? Às vezes em aula eu toco num ponto ou outro que propositalmente eu não aprofundo, eu dispenso maiores comentários por saber de antemão que o tema ainda será desenvolvido no porvir. Beleza, pessoal? Tá, existe um outro acordo muito recente, veio com um pacote anticrime, que foi publicado no finalzinho de 2019 e entrou em vigor somente em 2020, e portanto é novidade, com certeza vai cair na prova, os examinadores adoram novidades, que é o chamado Acordo de Não Persecução Penal, né? ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Eu quero que vocês decorem o artigo 28A, né, 28-A do Código de Processo Penal. Esse acordo 28A e os seus parágrafos tratam do acordo de não persecução penal. Eu acho muito interessante isso, porque é um acordo proposto também, é a mesma ideia da transação penal. É um acordo proposto pelo Ministério Público e muitas vezes aceito pelo investigado, quando esse investigado não quer, numa linguagem bem popular, gastar o seu réu primário, né? A gente fala isso, não quero gastar o meu réu primário. Então veja, às vezes você praticou uma determinada conduta, se ela não for muito grave, é melhor você aceitar o acordo de não persecução penal e se submeter a algumas condições que serão impostas pelo Ministério Público, justamente para não ser processado e evitar uma condenação. Porque se você não for processado e não for condenado, significa que você vai manter a sua primariedade. Então é muito bom, em tese pelo menos, a aceitação do acordo de não persecução penal. Ah, tem gente que não aceita? Tem. Às vezes a pessoa tem tanta convicção de sua inocência que ela não vai se sujeitar a ter que cumprir algumas condições, sendo que ela é inocente. Então ela prefere ser processada e ao longo do processo provar a sua inocência. Então esse acordo não é obrigatório. O Ministério Público deve propor, mas o investigado aceita se quiser, tá? Os requisitos estão lá no artigo 28A do CPP. Os principais são: o crime tem que ter a pena mínima, cuidado que lá na transação penal era a pena máxima de até 2 anos. Aqui, no acordo de não persecução penal, esse acordo será proposto se a pena mínima for inferior a 4 anos. Vejam que esse acordo é mais abrangente, ele admite uma pena maior, tá? Essa pena mínima tem que ser inferior a 4 anos para que esse acordo seja cabível. O crime não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça. Se eu assaltei alguém, pratiquei um roubo, por exemplo, o promotor não vai me propor nenhum acordo, porque o crime tem violência ou grave ameaça. Aí não cabe. E para que eu faça esse acordo, eu tenho que confessar. Eu tenho que confessar o fato de maneira formal e circunstanciada, contando ali todos os detalhes para que o caso fique melhor elucidado e o Ministério Público me proponha este acordo, tudo bem? Eu tenho que ser primário, eu não posso já ser reincidente ou ser um criminoso habitual. O promotor quer propor acordo àquela pessoa que errou uma vez na vida e que merece talvez uma segunda chance se cumprir as condições. Não para um criminoso habitual. Esse tem que ser processado, tem que sentir a repressão do Estado, ok? Então, recapitulando, a pena mínima tem que ser inferior a quanto mesmo? 4 anos. O crime não pode ter o quê? Violência ou grave ameaça. O sujeito, como regra, ele não pode ser reincidente, não pode ser criminoso habitual, a não ser que o primeiro crime tenha sido insignificante. Vocês vão ver isso lá na lei. Então ele não pode ser reincidente, não pode ser criminoso habitual, a não ser que os crimes anteriores sejam insignificantes, tá? E esse sujeito tem que ter confessado.
formal e circunstancialmente aquele fato, por ele praticado. Tá, e aí ele aceita o acordo e tem que cumprir as condições que são propostas pelo Ministério Público, claro, porque é um acordo. Exige-se uma bilateralidade aqui de obrigações. Por exemplo, às vezes o Ministério Público fala assim, olha, no acordo eu quero que você indenize a vítima, pague lá R$2.000 para a vítima, que foi o prejuízo que você causou. Aí o sujeito tem que cumprir o acordo, ele tem que pagar para realmente evitar que ele seja processado. Aí esse acordo de não persecução penal vai ser homologado pelo juiz das garantias, que é o juiz que fiscaliza se houve legalidade ou não neste acordo. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Esse acordo de não persecução penal é, portanto, uma segunda exceção àquela obrigatoriedade da ação penal pública. Em síntese, vamos nos localizar aqui na aula. Estamos vendo os princípios da ação penal pública. O primeiro princípio é o da obrigatoriedade ou legalidade. Havendo justa causa, havendo provas, o promotor está obrigado por lei a oferecer ação penal, sim. Mas se perguntarem, tem exceções? Tem. Tem a transação penal, tem um acordo de não persecução penal e tem a colaboração premiada que nós veremos quando do estudo lá das organizações criminosas. Fora essas exceções, o promotor está obrigado por lei a oferecer ação penal. Princípio da obrigatoriedade ou legalidade. Agora, tem um segundo princípio. E se o promotor já ofereceu ação penal? Reparem a diferença. Na obrigatoriedade, o promotor precisa oferecer. Mas vamos imaginar agora que o promotor já ofereceu e, portanto, o processo penal já está em andamento. O processo penal já foi instaurado, já está em curso. Depois que o processo penal já foi iniciado, o promotor pode desistir da ação penal? Não pode. E esse é o princípio da indisponibilidade, aquela mesma ideia lá do inquérito policial. O promotor também não pode desistir de uma ação penal que já foi proposta. Não pode desistir de um processo penal que já está em andamento. O promotor não pode falar assim, vou fazer uma petiçãozinha e protocolar nos autos falando que eu desisto da ação penal. Não pode. Nenhum promotor poderá jamais desistir da ação penal. E aí vocês podem me indagar. Mas e se ao longo do processo penal, esse promotor perceber, ele se convencer que o réu é inocente? Acontece. Às vezes o promotor lá no interrogatório, na oitiva de alguma testemunha, pensa, ixi, eu ofereci uma denúncia, uma ação penal, mas me parece que o sujeito realmente é inocente. O promotor pode desistir da ação penal? Já vimos que não. Mas ele pode, no momento de fazer o seu pedido final para o juiz, requerer não a condenação, e sim a absolvição do réu. Isso, tudo bem. Isso pode. Beleza, moçada? Então, reparem que pelo princípio da indisponibilidade, o promotor jamais pode desistir da ação penal. Mas se ele estiver convencido da inocência do réu, ele pode pedir a sua absolvição. Assim como, a partir do momento em que o juiz sentencia, o promotor, se quiser, pode não recorrer. Porque o ato de recorrer é voluntário. O promotor recorre se quiser. Tá? Então, reparem, se ele quiser pedir absolvição, ele pede. Se ele quiser deixar de recorrer, ele deixa. Agora, desistir do processo em curso, isso não pode. Isso não pode, pelo princípio da indisponibilidade. Tá bem? Para nós encerrarmos esse bloco, agora eu passo os princípios da ação penal privada, da ação penal de iniciativa privada a vocês. Como eu disse anteriormente, são princípios antagônicos, são opostos. Por exemplo, o primeiro princípio lá da ação penal pública não era a obrigatoriedade por lei de oferecer a ação penal? Então, aqui, se é oposto, o que vocês acham? Na ação penal privada,
será que a vítima de um crime de ação penal privada, como uma injúria, ela está obrigada, por lei, a oferecer a ação penal, a oferecer a queixa-crime? Não, pessoal. Se a ação penal é de iniciativa privada, a vítima só vai contratar um advogado e oferecer a queixa-crime se ela achar oportuno, se ela achar conveniente. Então, ela tem uma certa liberdade para decidir se vai processar ou não o sujeito que praticou um crime contra ela, não é? Então, na ação penal privada, não se aplica a obrigatoriedade. Se aplica o princípio da discricionariedade, também chamado de oportunidade ou conveniência, justamente porque a vítima só vai ajuizar a queixa-crime, só vai ajuizar a ação penal privada se entender que isso é oportuno, conveniente. Caso contrário, não. Até porque, pessoal, imagine que seja um crime que me constrange muito como vítima. É algo que eu não queria que muitas pessoas tomassem conhecimento. A partir do momento que eu ajuizo uma ação penal, ainda que ela corra sob segredo de justiça, eu vou informar algumas pessoas a respeito desse crime. Os escreventes do fórum, o próprio juiz, talvez um promotor. Então, algumas pessoas vão tomar conhecimento. E isso pode ser um constrangimento para mim. E eu posso preferir não oferecer a ação penal. Tá? Então, para evitar o que se chama de streptus iudice, que é o escândalo judicial, que me constrange como vítima e me revitimiza, porque eu passo a ser vítima duas vezes, já que eu estou revivendo aquilo que eu não gosto, eu tenho como vítima esse direito, essa liberdade de não oferecer a ação penal. Bacana? Então, a ação penal privada é discricionária, a vítima só oferece se achar oportuno ou conveniente. Agora, depois que a vítima ofereceu a ação penal, ela pode desistir? Pessoal, a vítima na ação penal privada pode sim desistir. Lembra que eu falei que era tudo oposto? Tudo de forma antagônica à ação penal pública? Se lá na ação penal pública, depois de oferecida a ação penal, ela é indisponível, significa que na ação penal privada, ela é disponível. A vítima, ao longo da ação penal privada, se assim desejar, pode desistir da ação, pode pular fora do barco, peticiona uma desistência e cai fora, não tem problema. Existem alguns institutos relacionados a essa desistência da vítima que nós veremos no nosso próximo bloco. Tudo bem? Então já vimos aí os princípios da ação penal pública e os princípios da ação penal privada. Aliás, Felipe, falta quanto tempo? 2 minutinhos. Pessoal, nesses 2 minutinhos, então, eu só trago de forma adicional para vocês, dentro ainda da ação penal privada, o princípio também da indivisibilidade. Como assim indivisibilidade? Olha que interessante. Na ação penal privada, é tudo ou nada. Como assim? Imaginem que eu, vítima, tenha sofrido um determinado crime praticado por duas pessoas. Eu posso ajuizar a minha ação somente contra uma delas e deixar o outro de lado? Não posso. A ação penal privada é indivisível. Ou ofereço contra as duas pessoas, ou não ofereço contra ninguém. Porque se eu oferecer a ação penal contra uma e deixar o outro de lado, eu terei renunciado ao meu direito de oferecer a queixa contra essa pessoa. E a minha renúncia se estende aos demais. E, portanto, vai extinguir a punibilidade de todo mundo. E aí a minha ação estará fadada ao fracasso. Olha que interessante. Então, a renúncia se estende aos demais, justamente porque a ação penal privada é indivisível. Bacana? Agora sim terminamos esse próximo bloco. E, aliás, esse bloco, e nos encontraremos no próximo para terminarmos o tema ação penal. Valeu, moçada. Até a próxima.